Olá, amantes das suculentas, tudo bem com vocês? Não sei o horário que está assistindo esse vídeo, mas desejo para você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Bom, hoje o vídeo vai ser para falar para vocês da experiência ruim, na verdade da experiência não positiva que eu tive, né, com a farinha de osso, utilizando ela aqui nas minhas plantinhas. Tô mostrando aí para vocês devem ter observado que todas estão com pedriscos, Isso aí não é nada ornamental, não. Só coloquei mesmo porque eu tive que tampar com terrinha e colocar as pedrinhas por cima. Já vou explicar para vocês. Sejam muito bem-vindos, tá? Desde já, peço que curta esse vídeo, tá bom? Aí ativa o sininho para receber notificações. Se não é inscrito e deseja se inscrever e gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo à minha casinha, ao meu cantinho, tá bom? Bom, gente, como eu falei, não tive uma experiência muito boa. Tô mostrando para vocês algumas das minhas plantinhas aí. Eu fiz o chazinho, né, da farinha de osso. Como eu vi muitas assim, indicações. E comecei, né, a usar. Usei, na verdade, somente uma vez. E dias depois eu comecei a observar que estava tendo muita formiga e mosquitinhos, né, sobre as minhas plantinhas. Algumas estavam murchas, mesmo sendo hidratadas. Eu não entendi qual que foi o real motivo. Então, olha só, uma aí que eu já estou mostrando, vou mostrar para vocês aí do ladinho, já está toda despetalada, olha só. Minha Milky ficou toda despetalada. Não entendi o que aconteceu, as pétalas saíram todas e ela ficou molinha. E eu comecei a ter, assim, um péssimo pressentimento, né? E eu peguei e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Fui olhar a terra, não entendia nada, não tinha nada na terra. Então foi aí que eu observei que as minhas plantinhas, elas estavam tendo uma reação ao chazinho da farinha de osso, que por algum motivo estava causando fungos, isso mesmo, causando fungos. E aí eu tive a ideia de pegar o pedriscos, né? Esses pedriscos de areia, lavei eles, né? Deixei secar, porque era aqui que meu marido tinha usado mesmo, mas a gente não sabe se é algum animal, né? Alguma coisa fez xixi, alguma coisa na areia e poderia, né, causar mais fungo. Então eu lavei, deixei secar na laje e foi aí que eu comecei. Coloquei terra nova em todos os vasinhos e por cima coloquei os pedriscos para poder, com que as folhinhas, né, não tivessem acesso ao solo, né, porque a gente sabe que a farinha de osso, eu não sei o porquê, como era chazinho, não era para desenvolver o tipo de fungo. Olha só, algumas ficaram feias demais da conta, gente. E assim, algumas recuperaram por milagre mesmo. Eu pedi muito a Deus, fiquei muito triste. O chazinho eu fiz certinho, mas eu não sei o que aconteceu. Eu deixei na água, mexia de 2 em 2 horas, coloquei 7 horas da manhã e fui regar minhas plantinhas à noite, depois do trabalho. Eu cheguei, aí por volta de 8 horas da noite eu reguei elas, que aí tinha a noite toda, né, para escorrer e não pegar sol. Olha aí o resultado. Vou começar a mostrar para vocês algumas plantinhas. Olha como que tá toda fungada, tá tipo um pozinho branco, começou a amarelhar as folhinhas e depois as folhinhas começaram mesmo a arrancar. Entendeu? A sair mesmo. Tem umas assim que simplesmente desmoronou na minha frente, na minha mão. Foi terrível a experiência. Essa aí tentei salvar, não consegui. Gente, olha essa. Meu Deus, que tristeza que ficou. As outras eu tentei salvar o máximo, né? Como eu falei, coloquei imediatamente, mas algumas mais frágeis já ficou assim. Essas daí são separadas, né? Dessas demais aí para não passar fungo. Gente, usei produto, tá? Para poder como se diz, tentando salvar, mas eu não consegui. Produtos bons, mas eu não consegui. Tá desse jeito aí. Eu acho que essa daí tá perdida também. Tô tentando pelo menos que o miolinho cresça para eu decapitar e tentar salvar a mudinha, mas eu acho que não tem jeito, porque olha só, tá toda fungada. Olha essa, gente, mas estava tão linda essa planta e do nada ficou assim. Como eu falei para vocês, depois do chazinho, primeiro surgiu formigas e depois, né, os mosquitos. E aí que eu fui perceber que tinha algo errado na terra. O que eu tô fazendo, como eu fiz? Não tinha como eu desplantar todas para replantar. Então, coloquei mais terra por cima, né, para tentar aliviar ali.
Eu ranquei umas duas e vi que as raízes estão boas. A questão foi mesmo o fungo mesmo, acho que a questão da umidade. Gente, essa eu fiquei muito triste. Sabe por quê? É tão difícil, demorei chegar nesse vasinho da forma que está. E olha só como é que ele ficou. A minha sorte é que eu tenho ali um vasinho com folhinhas que está assim brotando. E ela está salva, esse vasinho está salvo. Senão eu teria perdido tudo. Tudo, tudo, tudo. Sério mesmo. Olha como é que tá cheio de fungo, toda esbranquiçada, folhinhas caindo, né? Então, assim, realmente, eu não tive, né, nada positivo aqui com o chazinho. Deve ser mesmo porque teve chuva, tava muito frio, né, e fungou. Só pode ser isso. Olha essa. Agora os miolinhos estão ficando durinhos, mas eu quase perdi ela toda. Joguei produto aí, mas ainda tá aí, na recuperação. Tá tudo no CTI, no cantinho ali. Eu tenho aqui um cantinho de CTI de recuperação, que é esse daqui, ó. Essas são as que fungaram, assim, de início e que eu achei que ia perdê-las, ó. Estão aí. Estão recuperando, tá com o meu olhinho durinho, firmezinho, ó. Sofreu, tá? Essa daí, tadinha, sofreu. A impressão que tinha é que ela tava estiolada, não, ela simplesmente desabrochou, sabe? Olha essa daí que feio, meu Deus. É como eu falei, não tive aqui, eu não quero dizer que você não vai ter, igual muitas meninas têm resultados positivos maravilhosos, mas no meu caso eu não tive, não sei porquê. Às vezes o sol, né, o lugar, o ambiente. Olha só, estão durinhas agora. Algumas estão mais resistentes do que as outras. Outras eu simplesmente perdi tudo mesmo. Joguei fora, né, porque não tinha como deixar aqui. Outras eu deixei no cantinho para estar recuperando separadas. Esse cacto aí, cacto é resistente, né? Ele mesmo ficou todo branquinho de fungo. Ó, estão durinhos. O que tá vindo agora tá tudo durinho, o miolinho. Então, isso pra mim é um sinal positivo. Olha aqui, gente, o que aconteceu com essa. Olha como é que tá branquinha. Essa aqui eu acho que tá perdida, ou eu vou ter que decapitar ela antes de pegar fungo embaixo. Porque realmente não tem como, não tem jeito. Como eu falei pra vocês, eu fiz o chazinho direitinho, mas... Essa que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Ela não... Tipo assim, o fungo foi diferente, foi tipo ferrugem nas folhinhas. E essa planta é linda. E ela tava lindíssima, mas eu acabei praticamente perdendo. Bom, nos outros toda essa povinata, eu salvei só duas, decapitei pra tentar salvar. Coloquei ela aí. Vamos ver, né, se vai pegar. Ó, tudo tá com pedrisco, tudo. Coloquei terrinha nova por cima e pedrisco. E tô observando elas durante a semana. Aquelas que estavam molinhas já estão mais compactas. E não tô vendo folhinhas cair. Tô observando, tô de olho. Mas foi isso que aconteceu comigo. Infelizmente, ó, tem uma abelhinha voando aí. Estão me acompanhando aqui as abelhinhas. Infelizmente, não tive resultado positivo. Fiquei triste. Aí eu vou tentar mesmo com... Eu nunca tinha usado, nunca usei. Mas eu vou usar o Osmocote ou o Basacote, que é que todo mundo usa e que tem resultados positivos. Olha só. Não reparei a bagunça, né? As terras, porque tá tudo improvisado. E como eu trabalho também, não tive tempo ainda de fazer uma limpezinha aqui. Mas tá desse jeito. Estão, como se diz, melhor do que estavam, né? Mas eu ainda tô de olho, porque eu não sei se não ter trocado a terra por completo dos vasos vai, né? Vai continuar com fungo. Então, eu tô observando dia após dia, passo de vez em quando. Essa daqui eu quase perdi, foi toda mesmo. Mas, ó, agora já tá durinha no meizinho. Só as folhinhas aí de baixo que estão começando a ficar secas. Não tirei ainda porque não tá seca por completo. Gente de Deus, mas aqui foi um sufoco que eu passei. Não desejo pra ninguém. Então, cuidado aí, testa primeiro o chazinho. Olha se aonde suas plantinhas estão pegando sol, não tá pegando umidade, né? Porque eu acho que tudo isso contribui. O meu problema aqui não foi o chá da farinha de osso. Talvez foi o local onde elas estão que estão pegando muita umidade. Eu acredito que seja isso, né? Porque até então eu vi só resultados positivos de vídeos que eu assisti falando do chazinho. Olha só como é que elas estão. Estão firminhas. Estão desenvolvendo super bem. Olha só, esse é o vasinho que eu falei pra vocês ali na frente.
A minha sorte que tinha folhinhas já brotando e eu consegui, né, salvar algumas, mas aquele vaso está perdido por completo. E aí, eu deixo para vocês as minhas plantinhas, para vocês dar uma olhadinha, que eu amo e não canso de estar olhando. Desde já eu peço novamente, obrigada por estar assistindo esse vídeo, por estar aqui no meu cantinho fazendo essa visita. Curte bastante, compartilhe, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui a gente só fala mesmo de plantinhas que eu cultivo. Olha só essa tá se recuperando, tava com folhinhas molinhas, hoje já está mais recuperada. Olha só como estão essas daqui, ó. Joguei muito produto da Forte, né, que um é para prevenir e o outro é quando já tem as pragas. Então eu joguei bastante produto para poder salvá-las. Mas algumas já estão assim bem recuperadas, são resistentes. Eu tenho certeza que a gente vai vencer. Olha só que lindas. Fiquei agora com as minhas plantinhas. Desde já agradeço vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela visita no canal. Sempre que puderem, passem aqui e visita. Fica com a gente. É um prazer receber vocês.